Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que nos acompanha pelo seu dispositivo móvel ou pela sua televisão. Estamos aqui com mais um Peregrinando. O Peregrinando, que é um programa da nossa comunidade Missão Peregrinos do Amor, onde nós abordamos temas, de um modo mais descontraído. E hoje estamos aqui para mais um episódio, mas antes de eu contar para você, eu sou a Carol. Eu sou o Rafa. Eu sou a Kellen. Olha só, você viu a Kellen aí. Falamos tanto dela, né? Agora vocês estão vendo a carinha dela. Pois Já viram é. na foto, né? Mas agora estão vendo ela ao vivo e a cores. É isso aí, o William está de licença paternidade. Licença paternidade. Nasceu o Chiquinho, Francisco. E hoje nós estamos aqui para trazer mais um tema para vocês. O tema de hoje é Peregrinando pelos caminhos das ideologias na escola, em especial a ideologia de gênero. Então, para conversar aqui com nós hoje, nós trouxemos uma pessoa que, com certeza, você já escutou o testemunho dela, você já viu várias pregações dela. Essa pessoa ela é um exemplo para todos nós, né? É uma missionária aqui da comunidade, uma mãe, uma ministra de dança. Então, hoje nós estamos aqui com a Lu. Palmas! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra, receber um convite para participar aqui do Peregrinando. Sou missionária da comunidade, como a Carol já falou, sou mãe do Manu, esposa do Tiago, e sou pedagoga também, trabalho na área da educação há 17 anos, comecei bem novinha, e estamos aqui hoje para compartilhar um pouquinho sobre um tema que não é nada tranquilo, um tema que exige de nós, sim, muito estudo, exige de nós nos debruçarmos sobre a história da humanidade, sobre as construções que foram acontecendo ao longo aí da nossa caminhada, enquanto seres humanos, todos os questionamentos feitos aí pelo ser humano, mas que, acima de tudo, exige de nós a fé. Então, Lu, a primeira pergunta, a gente sabe que hoje a gente escuta muito isso, no nosso governo, em governos passados, eu escutava muito também falar sobre esse assunto, que são as ideologias de gênero, onde não existe mais homem e mulher, a criança ou o adulto, ela não tem essa definição se ela geneticamente é um homem, mas ela se sente, se comporta como uma mulher, ela se torna uma mulher aí, E hoje a gente vê que os desenhos, os filmes, as séries de streamings aí que a gente conhece, que eu não vou citar nomes porque não somos patrocinados eles estão a todo momento de uma forma assim um pouco tendenciosa, implementando essa cultura, essa nova cultura, para as crianças ou mesmo para nós. Às vezes a gente acaba nem percebendo, algumas cenas de um filme que tá com um enredo um pouco diferente ali, a gente acaba até nós mesmos sendo um pouco enganados dessa forma, e o que você tem nessa visão, O que você pode dizer sobre isso, sobre essa ideologia? Sim, realmente, Hoje a gente ouve falar bastante sobre esse tema, São muitas as discussões, as redes sociais ficam ali borbulhando, São muitas as denúncias também das ideologias presentes nas escolas, Nós podemos, numa rápida busca, pela internet, em vídeos ou em depoimentos, a gente encontra, a presença das ideologias, então, dentro da sala de aula. Mas como elas entram, qual foi a porta de entrada, dessas ideologias, da ideologia de gênero, que é um pouquinho do que a gente vai conversar aqui hoje, E para isso a gente tem que realmente visitar um pouquinho da história. Não é nada fácil, Porque, como o Rafa comentou, nós estamos imersos em meio a esses pensamentos ideológicos. Muitas vezes apresentamos comportamentos que foram assim frutos, dessas ideologias que entraram então através da arte, através da educação, através da imprensa, através da literatura. Mas de onde isso veio? Quem começou, como surgiu? É muito difícil fazer essa contextualização, Eu acredito que a gente podia colocar assim que
inicialmente, né, houve uma quebra da noção, do conceito do que é a verdade, né? O ser humano, ele foi movido por essa busca, a busca em conhecer a verdade, né? O que é a verdade, o que eu vim fazer aqui, qual é a minha missão aqui na Terra, né? Então, buscar a verdade das coisas através da própria realidade, né? Então, a gente tem, num determinado momento da história, uma quebra desse conceito de verdade, né? É daí que nasce o pensamento relativista, que vem lá com Hegel, né? Que muitos de nós aqui já ouviram falar. Eu até estudei um pouquinho sobre isso no meu processo de formação na área da pedagogia, de uma forma bem superficial. Por isso que hoje eu digo, né, que eu também tenho um pouquinho de dificuldade de contextualizar tudo isso, porque aprendi tudo isso na faculdade também de uma forma bem superficial, de uma forma bem romantizada, se é que eu posso chamar assim, né? Então, há essa quebra do conceito de verdade. Então, não há mais uma verdade absoluta, né? Cada um vai construindo a verdade da forma com que acredita, da forma baseada ali no seu sentimento, nas suas emoções, nas suas experiências de vida, enfim. Em meio a esse pensamento, né, relativizado, então, acerca da verdade, nós nos deparamos com as ideias de Karl Marx, um pensador conhecido, né, que teorizou a ideia de uma igualdade, né? Ele fala bastante da luta de classes, das classes sociais, do opressor, do oprimido. Enfim, é difícil a gente aprofundar um pouquinho nisso, mas cabe a nós também depois realizar pesquisas mais aprofundadas nesse sentido, não é? Mas Marx teorizou tudo isso, então, essa luta de classes, essa busca de oferecer essa igualdade entre todas as classes sociais que ele classificou naquele momento e teorizou tudo isso. Depois de Marx, vieram os pensadores, baseados, então, nessa teoria, né? E começaram a colocar em prática, então, os estudos de Marx, né? Aquilo que ele idealizou, a ideologia que ele funda, né? Então, nós nos deparamos aí com a escola de Frankfurt, de Gramsci, que começaram, então, a colocar em prática toda essa ideologia pensada pelo Marx. E essa foi, então, a porta de entrada para esses conceitos dentro das universidades, dentro da imprensa, na área da educação principalmente, né? Uma educação como emancipação, uma educação que vem, então, para libertar o ser humano desse conceito de verdade absoluta, desse conceito de valores, da moral, né? Qual o objetivo? A destruição dos pilares que construíram a nossa civilização ocidental. Quais são esses pilares? Então, vamos colocar lá a filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã, né? Essa é a base da nossa civilização. Então, essas ideologias, elas entram exatamente com o objetivo de tentar desconstruir, uma palavra que a gente ouve muito hoje em dia, né? Desconstrução, é preciso desconstruir. Então, o objetivo de desconstruir, mas eu diria destruir os pilares que fundaram a nossa civilização, né? Que construíram, sim, toda a base que nós temos de uma construção de família, da construção da origem da vida, da importância da defesa da vida, dos valores, né? A importância de uma vida baseada nas virtudes. Então, essas ideologias entram. Acredito que a gente pode definir dessa forma a porta de entrada aí, né? Com o relativismo da verdade, com os estudos, então, de Marx, com as escolas que vieram depois dele, e entram com esse objetivo de desconstruir o que a humanidade construiu, baseado, então, nesses 3 pilares. Você falou uma coisa interessante, né? Que nessa época do relativismo também surgiu uma linha de pensamento que se chama humanismo, que é o quê? Com esse pensamento racional que começou-se a criar, né, dos gregos e tudo mais, começou a se questionar as questões humanas
e deixar um pouquinho Deus de lado, né? E isso vem muito em frente, que eu até fiz a anotação aqui, que Jesus fala o quê? Que ele é o caminho, a verdade e a vida. E a partir do momento que a gente começa a tirar um pouquinho Jesus de jogo, né? Fala assim, não, eu prefiro pensar mais nas questões humanas, né? Muita ciência, muito assim, a ciência mesmo fala, né? Tipo, que quer ser a dona da verdade, né? Vamos pôr assim, não dona, mas ela quer através dos fatos mostrar uma realidade, que a ciência basicamente é isso, né? Mostrar uma verdade através dos fatos. Mas aí a gente começou a se afastar um pouquinho de Jesus e começou a vir com um pensamento que, ao meu ver, assim, começou a ficar perdido. E agora está todo mundo perdido e agora querem achar uma solução para as explicações que eles querem dar. Então, é interessante pensar dessa forma, né? Porque cada um foi criando uma coisa e foi criando outra, e um pensamento aqui, um outro gênero que eles colocaram ali, e você fala assim, meu Deus, onde tudo isso vai parar? Porque, né, cada hora é uma coisa nova que sai. Você fala assim, cara, eu não acredito, falta mais o que aqui? Né? Porque é uma realidade totalmente fora do que nós, cristãos, né, que nós trazemos como verdade, né? Então, às vezes, dá medo de pensar que as crianças de hoje estão vivendo no meio disso tudo, né? Porque a criança tem que se preocupar em ser criança, em brincar. E não ficar preocupado se ela é menino, se ela é menina, assim, do jeito que impõem, claro, nas escolas, do jeito que eles querem colocar hoje. E parece que eles querem abrir a cabeça da criança e colocar aquilo, e até na nossa, né? Sim. Que nem o Rafa falou. Às vezes está rolando algum filme e você acaba vendo a cena ali e você fala assim, depois você para pensar e fala assim, nossa, eu não acredito que fizeram isso também, né? Mas o que acontece muito é que é muito sutil. Tipo assim, eles começam com uma coisinha aqui, aí depois essa coisinha vira uma coisa no mesmo filme. E aí quando você vê essa construção, que você chega lá no final, você fala assim, nossa, mas esse filme não tem nada a ver com as coisas que eu acredito, né? Mas essa construção que eles fizeram desde o começo, né, e até chegar no que está hoje, a gente acabou não percebendo que estavam havendo essa movimentação. E aí o pessoal dominaram tudo, né? Essa que é a verdade, eles dominaram tudo. Exatamente. A gente acaba nem percebendo, né? Porque a gente já nasce, a nossa geração, ela nasce já mergulhada em meio a esse contexto ideológico, a esse contexto que trouxe, né? Que trouxe todo esse debate, todo esse questionamento em torno da tradição, vamos se dizer assim, né? Em torno do que é bom, belo e verdadeiro. Então, a gente nasce num contexto onde tudo isso está sendo questionado a todo momento, né? Então, são discussões que não tem nem fim se a gente parar para pensar, né? Porque uma coisa puxa a outra, uma coisa leva a outra. E como não existe uma verdade absoluta, não há limites. Não há limites. E isso adentrou os portões da escola, da educação de uma forma geral, deturpou completamente a ideia de uma educação que inicialmente, lá na antiguidade, ela tinha assim, o objetivo de conduzir o ser humano, né, diante do próprio questionamento da vida, mas conduzir o ser humano para os padrões mais altos, para, então, os pensamentos mais altos, mais nobres, né? Então, de uma ideia de educação que elevava o ser humano, né, que buscava guiá-lo nesse processo da vida, né, no percurso da vida, nós nos deparamos com uma visão de uma educação crítica, de uma educação que tem o objetivo de formar o ser humano não para aquilo que é mais alto, mas para que ele conteste a realidade, para que ele questione toda a realidade. Ah, mas por que eu não posso passar esmalte? Sou menino, mas por que não posso passar esmalte? Quero passar esmalte. Por que somente meninas usam esmalte? Então, nós percebemos que o contexto educacional ele foi todo deturpado, né? Tirou-se, então, o foco da educação com o objetivo de guiar o ser humano, né, para aquilo de mais alto, de mais nobre, para, né, guiá-lo no caminho da busca pelo que era bom,
belo e verdadeiro, e coloca-se o foco totalmente em construir sujeitos críticos, né? Essa foi um conceito e uma palavra que eu ouvi muito no meu processo de formação acadêmico, né? Que, enquanto professor, o nosso objetivo maior seria, então, criar um espaço para que o pensamento crítico, para que a consciência crítica pudesse surgir, então, em nossos alunos. E assim, entrando então essas ideologias para todo o contexto educacional, o meu objetivo enquanto professor não é mais guiá-lo na busca pela verdade, mas guiá-lo para que ele apreenda esses conceitos ideológicos, aprenda a defendê-los e levá-los para a vida, enfim, né? Lu falando, né, de que vocês foram formados, né, para fazer esses alunos terem essa criticidade, né? Hoje eu paro e penso lá quando eu estudava, principalmente no ensino médio, que a gente já está mais, né, assim, com uma cabeça um pouquinho melhor, ou não, né, alguns, mas o quanto tinha esse bombardeamento em cima de nós, e era muito nítido. Tinha um professor meu de geografia que ele só faltava levantar a bandeira assim e falar, voltem aqui, entendeu? Então, assim, a gente percebe o quanto a gente foi bombardeado e quantos alunos não foram levados por ele. Uma grande maioria. Então, é bem triste, né? Porque na escola a gente deveria aprender coisas da história passada, aprender português, matemática, história, geografia, essas coisas, e não ideologias que muitas vezes fazem mal para nós, né? Então E mesmo porque, né, assim, quando você tem uma pessoa que estuda na superficialidade, você não cria nela você não desenvolve o raciocínio dela, né? Então, tipo assim, em vez de você focar na criança, o estudo da matemática, o estudo de resolver problemas, que isso vai gerar nela uma capacidade de pensamento maior, você acaba querendo implementar ideias suas nela e acaba perdendo o sentido um pouco da escola. Porque a escola, eu até tinha anotado no resuminho que a gente faz aqui, quem tem que fazer essa questão de valores, de educação, no sentido de você ser uma pessoa educada, é a família, é seu pai, é sua mãe, é o ambiente familiar, e não delegar isso para uma escola. Né? Não sei se a Lu concorda comigo, mas eu sempre aprendi dessa forma, que na escola a gente vai para aprender português, matemática, física, coisas para você usar, que você irá usar na vida. Que, óbvio, a gente sabe que não é tudo que a gente usa, mas a gente precisa ter esse conhecimento para gerar na nossa cabeça o poder de pensar. Agora, se você vai na escola, em vez de ter essas matérias básicas, você vai para ter uma aula de ideologia de um partido X ou de um partido Y, você não vai, a criança, na verdade, não vai ter essa capacidade, não vai desenvolver essa capacidade que na tenra idade é fundamental, porque depois você não vai aprender mais. Depois que seu cérebro já está formado, para você criar conexões é muito mais difícil do que quando você está na 5, 6, 7 anos. Então, eu acho que perdeu um pouco essa essência da escola. E eu acredito que não foi perdido, foi muito bem calculado por eles. Né? Porque você atacando uma criança justamente que está desenvolvendo a inteligência e já implementando esse tipo de coisa, para você dominar ela no futuro é muito mais fácil do que uma criança que já tem uma cabeça formada, né? Que é questionadora, você vai querer colocar uma coisa, ela vai te perguntar, mas por quê? Mas por que eu vou ter que aprender isso? E é mais difícil do que alguém que chega e fala assim, é assim? Beleza, é assim, então é assim. Você falando agora me remeteu aqui. Se a gente olhar um pouquinho para o percurso histórico, né, olhar um pouquinho para a história da educação, a gente vai perceber que os movimentos revolucionários, como a Revolução Francesa, por exemplo,
lutou também para que a educação fosse uma ferramenta nesse processo revolucionário, uma ferramenta que foi usada nesse processo de revolução, não é? Então, nasce com um objetivo claro, é a deturpação do conceito de educação com o objetivo claro de mover essas revoluções. Né? E isso está presente, nós bebemos dessa fonte, vamos se dizer assim, sabe? Isso repercutiu no conceito de educação pelo mundo inteiro. Não dá para dizer que foi só na França, né? Eu, pesquisando um pouquinho essa semana, tomei conhecimento de documentos franceses, trabalhados na formação de professores franceses, que eu consegui identificar tranquilamente no meu processo de formação. Né? Então, precisamos abrir os nossos olhos, mas, acima de tudo, abrir o nosso coração. Porque educar é um ato também que nós precisamos retomar essa essência, né? Unir novamente a educação, lembrar que a educação ela nasce num contexto para elevar aquele ser humano, né? O aluno, aquele que será iluminado pelo quê? Pela verdade, não pelas ideologias, né? Então, precisamos abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração também. E é por isso também que há essa necessidade de destruir a família. Porque quando você destrói a família, fica fácil também você... tudo uma coisa vai encaixando na outra, né? É uma cadeia, né? É uma cadeia. E assim, talvez a gente que tem o nosso pensamento, né? Talvez a gente tenha acordado um pouco tarde para isso, né? Porque hoje tá tão enraizado, como a gente vem comentando, que assim, é uma coisa sutil que você, às vezes, com o relativismo, você fala assim, nossa, mas tem um fundo de verdade nisso que eles falam, né? Porque a ideologia de gênero nasce também eles colocam como das portas, né, para se concretizar isso nas escolas, contra a discriminação. Então, por exemplo, um menino que quer ser menina, se ele entrar numa escola que não tem, vamos pôr assim, essa ideologia, todo mundo vai tirar sarro dela. A criança vai começar a ter apelidinhos e vai sofrer o bullying. Então, a gente vê que, no fundo, até tem um motivo real, assim, né? Que seria a educação no sentido de você não desprezar, não menosprezar, ou você fazer um bullying que não deveria. Mas isso é o que eu falo. O respeito que você tem que gerar na criança em casa, sim, não é na escola. É isso que eu ia falar, né? Que isso não é um papel da escola fazer. Exato. É dos pais fazerem dentro de casa. É dos pais darem, sim, essa primeira, tipo assim, filho, ó, o seu limite é aqui. Você tem que tratar as pessoas como elas querem que você seja tratado. Você quer ser tratado bem. Então, sim, trate as pessoas bem. Sim. Né? Eu até acredito, assim, que é claro que o ambiente escolar, ele torna-se também um ambiente educativo. Nós temos crianças que elas passam 10 horas dentro de uma escola, né? Educação infantil, crianças pequenas que passam 10 horas dentro de uma instituição de ensino. Então, é claro que é um ambiente educativo também, né? Porém, a gente sabe que a base educacional, né, que a base de tudo, ela provém da família, né? Então, desconstruindo a família, desconstruindo a família cristã, vamos falar aqui claramente, né? Desconstruindo a família cristã, você desconstrói também essa ideia da base da educação, que, ofertada pela família, é uma educação que bebe ali das virtudes. Então, você educa o seu filho para as virtudes, você ensina ele a respeitar o próximo, né? A amar o próximo, né? A abrir, então, o coração em generosidade para o próximo, né? E a escola não dá conta de oferecer toda essa educação, é claro que não dá, né? Então, eu acredito sim que a criança que frequenta a escola, ela está imersa num ambiente também educativo,
mas é uma educação muito mais direcionada. Então, para os campos de aprendizagem, né? Para as matérias em si, é também um ensino mais vocacional, porque a partir daí a criança, o adolescente, o jovem, então, ele vai adentrando o campo profissional também, né? Então, vai percebendo as aptidões que ele tem, né? Isso. Eu gosto de matemática, então a pessoa já vai sendo direcionada para uma área mais exata, né? De repente, não sei. Mas é isso, né, Lu? A gente, e que nem eu falei, talvez a gente acordou muito tarde para isso, né? E agora a gente já está num ambiente muito poluído sobre isso. Foram coisas tão sutis que eles foram colocando tão sutilmente que a hora que a gente viu, estourou de uma forma que você olha e fala assim, meu Deus, que monstro que foi criado, né? Tá em todo lugar. Eu olho pro lado, pro outro, para cima, para baixo, tá rodeado, né? Até nos desenhos infantis, gente. Mas vocês falaram dos desenhos, dos filmes, né? Há alguns dias atrás eu estava assistindo um filme com meu filho, e é um filme de época, é baseado num livro bem tradicional e conta a história de uma família. E a forma como a família se desenvolve ali. O pai vai para a guerra, então a mãe fica cuidando das filhas por um tempo, né? Depois o pai retorna. E é uma história muito bonita, né? Enfim, ela até apresenta valores cristãos, porque a família é uma família cristã, mas no meio do filme eu pude identificar ali, né? É uma produção hollywoodiana, então eu pude identificar sim ali. A forma, né, que eles usaram para modificar o texto da literatura, porque no livro não acontece, né, aquele tipo de trama, no meio ali do enredo, ali da história contada, né? E ali eles deram um jeitinho de colocar algumas questões relacionadas ao feminismo, ao homossexualismo também, né? Então, realmente a gente vai identificando. O que eu acredito é que a gente não pode perder a esperança, né? Claro que poderíamos ter aberto os olhos antes para tudo isso, mas eu acho muito importante, né, essa oportunidade que nós temos de conversar um pouco sobre isso também, né? De estudar um pouquinho sobre isso, de tentar compreender um pouquinho desse percurso histórico para que a gente possa continuar estudando, continuar confiando, né, que a verdade, como diz a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, não podemos perder a esperança, né? Pensando um pouquinho, né, sobre as questões de gênero, sobre a ideologia de gênero, né, que é o que a gente consegue identificar em algumas discussões que a gente já acompanhou pelas redes sociais com relação a livros didáticos que tentaram adentrar, né, os campos da escola, que traziam conteúdos relacionados a gênero. Nós buscamos um pouquinho mais sobre isso, né, e a gente encontrou ali os 5 mandamentos da ideologia de gênero. Então, o primeiro, né, não há diferenças entre homens e mulheres. Então, aí vem todas as questões, né? Negar as profissões distintas, negar os papéis distintos na educação dos filhos, função social, né, do pai, da mãe, enfim, desconstruir isso, né? Por isso não há diferenças entre homens e mulheres. Depois, o sexo biológico, ele seria, então, modificável, né, um dado como se o sexo biológico fosse um dado transitório que pudesse ser modificado a qualquer momento da vida. Depois, coloca a família natural como se fosse um estereótipo. Ali a gente entra nas discussões do poliamor, o amor entre as gerações, que a gente acompanha, né, atualmente. Depois, o quarto, né? Conquistar as escolas e a mídia, que é o que a gente está conversando especificamente aqui hoje. Sim, e você falando, eles são muito astutos para formar essa questão da ideologia, porque, igual você falou, da questão de igualdade entre homem e mulher. O que eles querem... Vamos entrar um pouco no feminismo aí também, né? Que as mulheres querem igualdade com os homens em questão de salário, em questão de trabalho. Você vê que algumas lutas, talvez, elas seriam mesmo, né? Elas fazem jus daquilo.
em questão, principalmente do trabalho exercido, principalmente em escritórios, etc. Mas, assim, você vê que aí eles começam a puxar para um outro lado totalmente tendencioso, né? Que igual hoje em dia, o feminismo, hoje em dia, ele quer tirar a feminilidade da mulher, né? Então já virou uma coisa totalmente diferente do que foi aquilo no começo. E em um dos vídeos que a gente foi vendo para estudar aqui, fala que essa onda da ideologia do gênero é uma terceira onda, né? Que o feminismo acabou acatando isso e acabou ganhando uma força gigantesca, né? E pensando, vendo esses mandamentos e tudo que a gente falou, como que deve ser a cabeça de uma criança no meio de tudo isso, né? Sim. Então, se você pudesse comentar com a gente, né, um pouco assim da sua visão de como isso tem afetado as crianças, né, de elas acabarem perdendo um pouco da sua infância com todo esse bombardeamento de informações. Mas você percebe, Carol, que essa discussão ela nem deveria acontecer, porque não são conteúdos para serem trabalhados na escola, entende? A escola ela não pode ser um campo de discussão de ideologias. A minha sobrinha ela tem 16 anos, ela está cursando o 2º ano do ensino médio e eu a vejo mais ou menos uma vez por semana. Em todos os nossos encontros, ela tem depoimentos para colocar para mim acerca dos conteúdos que ela tem aprendido na escola. Né? Então, ela disse, tia, eu tive aula de educação física, foi online, né? Está na modalidade online, mas o professor não tratou nenhum conteúdo relacionado à educação física. Ele deu uma aula de... não foi sobre ideologia de gênero, ele deu uma aula de socialismo. Ele falou ali sobre as questões de Marx, depois ele colocou algumas questões relacionadas ao feminismo, então foi uma pauta ideológica. E era uma aula de educação física. Então, essa discussão ela não deveria acontecer, né? Porque é claro que você se depara com as ideologias e você pode acreditar nelas, trazer para a sua vida, viver esses conceitos ou não, né? Agora, a escola tornar-se um campo onde isso é compartilhado através de livros, não é só através da aula. Tem muitos livros que, mesmo na educação infantil, falando de crianças de 3 anos, de 4, de 5 anos, que não são apropriados nem para a faixa etária e que trazem temas que não são de discussão com a criança, né? Então, eu particularmente, Carol, acredito que é uma desonestidade o que se faz, né? As tentativas, né? É claro que em toda a experiência que eu tenho de 16, 17 anos trabalhando na área da educação, eu me deparei sim com algumas situações, não foram, posso dizer assim, não foram situações tão graves, mas a gente acompanha. Diariamente, a gente tem visto as denúncias, né, de professores que falam abertamente sobre sexualidade com crianças pequenas, que querem explicar, que querem contextualizar assuntos que precisam ser trabalhados no campo familiar, né, num outro momento da vida, né? Então, nos entristece, mas, acima de tudo, me chama, né, a tomar consciência de toda essa situação e buscar uma forma de trabalhar com tudo isso, de oferecer uma oportunidade diferente para os alunos que eu atendo. Sim, aí como você disse, nem cabia mesmo a escola tá fazendo isso, né? Mas eles acharam a brecha que faltava. Sim. Foi a brecha que eles conseguiram Sim. para, além da brecha da família, por meio da televisão, das novelas, eles conseguiram mais essa brecha na escola, né? Que acabou passando e todo mundo está achando normal hoje em dia, que sim, precisa ser falado, e sim, desse jeito. E eles vão continuar enquanto não houver. Não, e sabe uma coisa que vocês falando, eu percebi também? Eles falam assim, né? Não, porque vocês não... A sociedade impõe uma coisa sobre que homem é homem, mulher é mulher. E eles querem impor ao contrário. Por que nós não podemos falar
E eles podem ir na escola falar sobre ideologia, e a gente não pode lutar contra, que é o nosso ponto de vista. É a famosa hipocrisia. Né? Então, é muito Porque estranho. eles querem que a gente aceite o que eles falam, mas a gente não pode falar. Porque eles não querem aceitar que a gente é... Se a gente fala, aí é teoria da conspiração. Nós somos os istas da vida. A gente é fascista, que quer que todo mundo morra, mas não é assim. A gente só está expondo como vocês expõem vocês, eu digo vocês que são dessa ideologia, né, que acreditam nela. Estão querendo impor isso para as crianças. Nós que temos uns valores diferentes, queremos pôr que não é assim que também funciona. Sim. Né? Tudo que a gente conversou até agora, né, Lu? Você colocou pra gente toda essa parte do como a ideologia tem afetado as crianças, tem afetado as famílias também, né, de um modo geral, porque as crianças são as famílias que serão formadas amanhã. E qual é a forma que nós temos hoje de proteger essas crianças, as nossas crianças, e proteger as famílias que nós vamos ter amanhã também, né? As famílias do futuro. O que você enxerga como uma saída? Bom, já comentei aqui um pouquinho. Primeiro é não perder a esperança, né? Eu acredito que nós somos chamados nesse tempo, né? Até bem profético, né? O projeto Geração Santa, né? Aqui da nossa comunidade, porque nós somos convocados mesmo a estar de pé nesse tempo, né? Eu lembro que eu fui numa palestra com o professor Felipe Neri, ele esteve aqui em Piracicaba, e ele disse, né? Não podemos cochilar. Estamos em meio a uma guerra, né? Seja, enfim, uma guerra política, ideológica, uma afronta aos valores cristãos, uma afronta à nossa fé, uma afronta à família. Lembremos, né, de Nossa Senhora que apareceu em Fátima e trouxe para nós essa mensagem, né? A investida, então, do maligno, né, contra as famílias, se levantando contra essa célula mãe da nossa sociedade. Então, não perder a esperança, primeiramente. Eu acredito muito também nas iniciativas familiares, né? Dentro da nossa comunidade, nós temos o Projeto Amarte, que ele tem uma preocupação com toda a família, em promover momentos ali de lazer, de convivência, momentos em que nós estamos juntos para praticar esportes, para fazer um piquenique. E nesses momentos acontece a vida real, o verdadeiro ensino, né? A verdadeira educação. Então, é esse tipo de iniciativa, clubes familiares, projetos, né, de vida em comunidade, crianças que convivem com outras crianças, famílias que convivem com famílias, né? Isso é muito importante. Eu acredito que nós fortalecemos a educação oferecida no âmbito da família, ela é fortalecida, nós conseguimos criar assim um ambiente saudável e um ambiente que possibilita, né, que os nossos filhos, as nossas crianças convivam com crianças que aprendam os mesmos valores, a mesma fé. Isso é muito importante, isso fortalece as nossas crianças, para que quando elas estejam num ambiente escolar, por exemplo, onde convive com outras crianças que não professam a mesma fé, que não cultivam os mesmos valores, mas ela estará forte para lidar com as adversidades que vão surgir no meio do caminho, né? Claro, em todo o percurso da vida deles, mas eu acredito muito nessas iniciativas familiares e eu acredito que a comunidade, né, a vida cristã, né, a comunidade católica tem muito a oferecer nesse sentido. Eu acredito também na formação dos pais, né, para que possam oferecer uma educação baseada nas virtudes, né, resgatar um pouquinho verdadeiramente dos valores que eram cultivados lá na educação clássica, na educação no período da antiguidade. Acredito também na fundação de novas escolas, escolas católicas, escolas que possam trabalhar
com a educação, resgatar o verdadeiro sentido da educação, que é guiar esse aluno, né? Guiar esse aluno, então, para aquilo que é alto, para aquilo que é nobre. Acredito muito nessas iniciativas. Ouvi uma palestra sobre um bispo, não me recordo agora o nome dele, mas ele encorajava os pais, haviam pais e professores participando dessa palestra, dessa formação, e ele encorajava as famílias a se unirem e fundarem escolas, né? Procurarem professores católicos, professores que tenham preocupação com essa educação de qualidade, com essa educação transcendente, vamos se dizer assim também. Então, criar esses grupos de família que possam pensar um pouco sobre isso, iniciar de alguma forma a fundação de novas escolas, acompanhar o estudo dos nossos filhos, é claro, né? Nós também conhecemos famílias educadoras que praticam o homeschooling aqui no Brasil. Não é uma realidade muito comum aqui no nosso país, mas nos Estados Unidos, por exemplo, alguns outros países já é uma realidade presente há muitos anos, né? Mas o homeschooling é onde a família torna-se educadora dessa criança, forma não só essa criança para as virtudes, mas forma também no campo do próprio conhecimento, né? Então, essa família estuda muito para poder atender às demandas educacionais dessa criança, dos seus filhos, né? Essa família pode contratar e contar com o apoio aí de tutores que ela conhece, que ela pesquisa, que ela tem confiança no trabalho, não é? Então, também acredito que é um caminho a ser trilhado. Acredito que não cabe para todas as famílias, mas é possível sim, né? Ter famílias educadoras, fazer então esse homeschooling, que possibilita também uma educação muito mais personalizada, né? Atender às demandas específicas de cada criança, porque nós sabemos que cada ser humano é único, né? No âmbito da escola, o modelo de escola que nós temos hoje, nós temos uma diversidade muito grande, né, dentro da sala de aula, porque cada aluno é um. Nós temos muitas crianças em sala de aula, fica difícil atender às demandas específicas de cada um, não é possível fazer isso com excelência, mas eu também acredito que o professor que toma conhecimento de todas essas questões que a gente discutiu aqui, ele pode sim lançar sementes, né, no local de trabalho, nas escolas onde nós trabalhamos hoje, atualmente, ainda que não seja um colégio católico, ainda que não seja uma escola fundada por um grupo de pais, mas é possível lançar boas sementes, olhar para os alunos e lembrar que ali existe uma vida, um ser humano que precisa ser guiado, né, que precisa ser iluminado, sim, tá? Então, acredito que há muitas formas de nós garantirmos aí, minimamente, as nossas crianças protegidas, vamos se dizer assim, dessas ideologias. Não é fácil, né? Se para nós adultos a gente já percebe o quanto é difícil, para as nossas crianças também é muito difícil, mas nós assumindo, né, realmente também a nossa missão como pai, como mãe, como tios e tias também, né? Eu vejo muito isso na nossa comunidade. Nossas crianças estão sim inseridas no ambiente educativo, né? Nós temos sim o cultivo da nossa fé, da fé católica, mas os tios e as tias, né, também educam os nossos filhos, colaboram nessa missão, embora seja a missão do pai e da mãe, da família, claro, né? Mas, então, acredito que são algumas formas que a gente pode pensar e se aprofundar um pouquinho mais. Até a nossa comunidade tem o objetivo de fundar um instituto, né? Se Deus quiser, isso vai acontecer, esse tempo vai chegar. Então, são iniciativas que estão, podemos dizer, caminhando, dando pequenos passos aqui no Brasil, mas que podem gerar muitos frutos bons. Você falou do homeschooling, né? A gente tem você falou de algumas famílias no Brasil e nós temos o exemplo
que nós conseguimos acompanhar, né? Não é de perto, mas nós conseguimos acompanhar pelas redes sociais, que é o exemplo da Sâmia Marcilli, esposa do Dr. Ítalo Marcilli. Ela tem 6 filhos e ela cuida dessa parte da educação das crianças, né, junto com o Ítalo, mas muito mais ela, devido a responsabilidade que é a responsabilidade mesmo, né? Nós sabemos que na ordem natural das coisas a mulher é um pouco mais responsável pela educação dos seus filhos. Hoje a sociedade tenta deturpar isso, mas a ordem natural é essa. Sim. E ela tem esse cuidado, ela mostra algumas coisas, né? E aí você falou do acompanhar as crianças, né? Acompanhar a escola e tudo mais. E não somente, acho que não somente pegar e olhar cadernos, né? Eu lembro que os meus pais, quando eu era bem novinha, eles olhavam todos os dias o meu caderno para ver se eu tinha feito a minha lição. E depois eles me perguntavam, você ficou com dúvida em alguma coisa? E, claro, não eram muitas coisas que os meus pais sabiam responder, porque naquela época a internet não era tão acessível como é hoje. Antes não era, então eu tinha que ir em livro procurar. Mas eles paravam, tipo, matemática, eu lembro muito do meu pai me ensinando a fazer conta de mais, de menos, de multiplicação, de divisão, porque ele sabia que aquilo também era uma responsabilidade dele, né? Então, eu acho que tem também esse lado, se os pais acompanharem a educação dos seus filhos na escola, né, dando para eles o que eles precisam a mais de conhecimento e acompanhando o que eles estão aprendendo, talvez exista uma forma também da gente ainda conseguir virar esse jogo. Talvez não para agora, para já, mas para uma geração que vai vir, né, as próximas gerações, e diminuindo essa presença dessas ideologias, dessas coisas que hoje vêm como uma erva daninha mesmo, né? Vai crescendo devagarzinho e a hora que a gente vê dentro da nossa casa já ficou grande, a gente não sabe como corrigir tudo isso. Sim, com certeza. E você falando, né, até me remeteu aqui uma situação onde, há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu recebi a indicação de assistir um documentário sobre o descobrimento do Brasil. É um documentário que foi produzido pelo Brasil Paralelo, né? E aí eu fui assistir esse documentário, e no meio do documentário sobre o descobrimento, é toda uma produção, uma superprodução, né? Até vale muito a pena assistir, indico aqui para que vocês assistam. Eu me emocionei, eu comecei a chorar. E aí terminou o documentário, eu falei, por que meus professores não me ensinaram dessa forma sobre o descobrimento, né? A forma como eles foram narrando, né? Toda a transcendência que existiu também nesse sentido do descobrimento, e ali eu fiquei extremamente emocionada, sabe? Então, eu aprendi na escola de uma forma totalmente superficial, e depois já, né, na idade adulta, eu tomei conhecimento, então, da própria história do meu país e me emocionei, né? Então, fiz um compromisso comigo mesmo de trabalhar isso com o meu filho, sabe? Transmitir isso para o meu filho. Ele ainda não está aprendendo sobre a história do Brasil, mas eu fiz esse compromisso de trabalhar com ele essas questões que me emocionaram, de apresentar isso para ele, sabe? A Lu falando, né, dessa questão, né, hoje a gente estava pesquisando também e viu algumas coisas do Brasil Paralelo que eles estão pegando muito forte nessa questão também, né? Já fica aí a dica para quem não se inscreveu no canal lá, Brasil Paralelo, muito bom, recomendo. Sim, e daí eles estavam falando que nas escolas hoje é ensinado que eles só simplesmente jogam o fato histórico que aconteceu e não explica o porquê de tudo que aconteceu. Sim. Então, em história a gente vê muito isso, né? Omite-se a verdade, né? Isso. Omite-se a verdade. Eu me lembro também que eu saí da faculdade apaixonada por Marx. Eu falava, nossa, ele é o cara. Imagina a igualdade entre as classes sociais. Isso é muito cristão. Né? E aí eu digo, né, testemunho novamente aqui que eu fui reeducada na vida em comunidade, gente, porque, veja, eu saí do meu processo de formação na área da pedagogia para ensinar crianças, e eu saí apaixonada
por um revolucionário que hoje a gente está discutindo aqui, um dos responsáveis pela deturpação da ideia de educação, de moral, né, de sociedade cristã e tudo mais. Então, foi fundamental a vivência em comunidade, tomar conhecimento também dos documentos da igreja, acerca do comunismo, acerca do pensamento revolucionário, né? O Adriatisson, nosso fundador, trouxe muito esse conhecimento para mim enquanto profissional, enquanto ser humano, né? Então, a comunidade presente, né? Em todo esse meu processo de reeducação, eu tive que verdadeiramente aí, né, desconstruir toda a ideia que eu tinha de criança, por exemplo, né? Toda a ideia que eu tive de criança nasceu lá no pensamento de Rousseau, né? Aquela ideia bem romântica, bem lúdica, né, de criança. Então, eu tive verdadeiramente que desconstruir todo esse contexto que eu havia aprendido acerca da educação, acerca da pedagogia e a vivência em comunidade, os documentos da igreja, todo o conhecimento que eu aprendi na vida em comunidade foram fundamentais. O exemplo que eu tive, né, dentro da comunidade de famílias verdadeiramente que praticam a fé, que praticam a religião de uma forma plena, né, buscando a verdade, a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, foi fundamental para o meu processo de reeducação, né? Foi mesmo uma nova formação. Você falou sobre, achei interessante que você comentou que os pais precisam se preparar também. E eu me lembrei que o Dri, acho que não sei se foi na formação do grupo de fé ou se foi numa live de quarta-feira que ele fez, que ele falou que não é a mesma coisa, mas também dá pra gente tirar, né, um proveito. Que ele disse que ele se preparou muito caso a igreja precisasse dele. Então, ele sempre estava buscando informação, um curso, uma especialização e tal. E eu acho que hoje o que falta para todo mundo é isso, né? É você querer saber mais, você querer buscar um conhecimento que você não tem, né? Porque você vai ficar só no seu mundinho ali, você vai ver, o pessoal usa aquela expressão, né? É pescar no aquário. Você é aquilo, então, você sabe aquilo, você trabalha com aquilo, você está no seu mundinho ali, olhando as coisas que você tem ali, está na sua bolha, está na sua zona de conforto, né? E então, eu achei muito interessante ele falar isso, né? Que ele estudava não porque ele queria transbordar conhecimento, não, ele falou assim, não, eu quero, se um dia a igreja precisar de mim, eu vou estar pronto. Eu achei isso muito fantástico, assim. Sim, ainda mais no mundo hoje que todos são doutores e todos sabe tudo, né, de completamente tudo. Deu um Google ali, vive na superficialidade. Exato. E acha que sabe muita coisa, né? Então, inclusive até questão de ideologias, de tudo hoje em dia, né? O pessoal acha que são doutores. Lê ali 2, 3 textinhos ali. Ou porque fulano me falou e... Tá já achando que é o rei. E tem outra coisa que eu queria comentar também, se não couber a edição, corta, mas não só hoje, tá? Mas vendo todos os peregrinandos que já se passaram e tudo mais, aquela frase que tem na Bíblia que Jesus fala que busque as coisas do alto e o resto vem de acréscimo. Cara, não tem como, é que eu não falo pra Carol, né? Às vezes a gente pensa assim, não tem como você não acreditar que a Bíblia é alguma coisa escrita por Deus, porque vem muitas coisas de encontro ao que a gente vive, né? E isso, por exemplo, que nem a Lu estava comentando sobre ela saiu da faculdade e aí ela começou a conhecer a Jesus e deu um direcionamento para ela no profissional. Cara, isso é fantástico. Sim. Isso é uma coisa que se não for uma coisa divina, não sei o que é, não sei explicar. Sim, não é? Exatamente. Eu creio muito nisso. O Rafa comentou sobre a importância da formação dos pais, né? E eu acredito que cabe sim uma indicação. Até foi o nosso fundador, o Adriatisson, que indicou para nós.
No próprio site do Vaticano, www.vatican.va, tem lá uma fonte de pesquisa, Educar Juntos na Escola Católica. E tem muito material para a formação de pais, para as famílias, né, acerca da educação dos filhos e tudo mais, então vale muito a pena, né? A gente vai deixar aí na descrição do vídeo aí para facilitar. Legal. Bom, então, pessoal, esse foi o nosso Peregrinando de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sido despertados uma pequena ponta de curiosidade aí para vocês irem buscar e se aprofundar mais nesses assuntos e prezar mesmo pelas crianças, seja pelas que você tem dentro de casa ou pelas de fora, se você é um pedagogo ou se você é tio, se você é tia e ainda não tem filhos, né, que você possa prezar por todas as crianças e por você também, né, para que a gente não acabe transformando tudo isso que acontece hoje como algo normal, que nós não sejamos relativistas, né, conforme as pessoas querem colocar isso em nós hoje. Então, esse foi o nosso programa. Espero que vocês tenham curtido. Agradecer a Lu por estar aqui conosco no dia de hoje, né? Só Deus sabe quanto nós pelejamos, né, Lu, para fazer esse programa hoje. Meu Deus! A briga foi tensa. A briga viu? foi tensa, mas eu quero agradecer você, o seu sim, a sua doação, né? Que você possa continuar sendo essa pessoa humilde, essa pessoa que sempre diz o seu sim. Eu aprendo muito com você, por toda a sua força, por toda a sua garra. Obrigada por você estar aqui hoje conosco. Eu é que agradeço e que Deus nos ajude, né, nessa missão árdua e nobre, que é a educação. Amém. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook, se inscrever se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube. Siga a gente lá no Instagram também, a gente está sempre postando uns conteúdos legais lá, bastidores e tudo mais. E qualquer coisa, qualquer dúvida, o nosso contato também está aí na descrição do vídeo. E obrigado também, Lu, agradeço pelo seu sim. Foi um papo muito gostoso, espero que vocês tenham gostado.